Olá, essa é a aula que vai abordar o tema raízes racionais de equações polinomiais. Nas aulas anteriores foram abordadas as raízes complexas e as raízes reais. Então, a gente começa pelo teorema das raízes racionais, onde, dada uma equação polinomial p de x de grau n com a n diferente de zero, cujos coeficientes são todos inteiros, ela admite uma raiz racional na forma p sobre q, em que p é inteiro e q é inteiro não negativo, excluindo zero. E p e q são primos entre si. Então, nesse caso, p é divisor de A0 e q é divisor de AN. Agora, nós vamos fazer demonstração desse teorema. Muito bem. Se P sobre Q é uma raiz de P de x, então nós temos a seguinte expressão. Nós vamos substituir P sobre Q na função polinomial para obter o valor numérico correspondente a P sobre Q, igualando a zero, uma vez que é uma equação polinomial. Estou falando de raiz de equação polinomial. Então, eu vou ficar com AN, que multiplica P elevado a N sobre Q elevado a N, mais AN menos 1, que multiplica P elevado a n menos 1 sobre q elevado a n menos 1, mais a n menos 2, que multiplica p elevado a n menos 2 sobre q elevado a n menos 2, mais a1, que multiplica p sobre q, mais a0 igual a zero. Se nós observarmos, é comum no primeiro membro denominador Q elevado a expoentes inteiros seguindo a sequência n, n-1, n-2, até chegar na sequência 1. Se nós multiplicarmos ambos os membros da igualdade por Q elevado a n, então vamos lá, multiplicando a equação por Q elevado a n, nós vamos ficar com, a gente fica com AN vezes P elevado a n, mais AN menos 1 vezes P elevado a n menos 1 vezes Q, mais a n menos 2 vezes p elevado a n menos 2 vezes q ao quadrado, mais a1, que multiplica p vezes q elevado a n menos 1, mais a0 vezes q elevado a n igual a zero. Dessa última expressão, nós vamos isolar. Nós vamos isolar AN P elevado a n. Quando a gente isola AN P elevado a n, nós ficamos com menos Q, que multiplica a n menos 1, P elevado a n menos 1, mais a n menos 2, p elevado a n menos 2, q, mais a1, p, q elevado a n menos 2, mais a0, q elevado a n menos 1. Nós também podemos isolar a0, q elevado a n. Isso vai ser igual a menos p, que multiplica a n
P elevado a n menos 1, mais a n menos 1, P elevado a n menos 2Q, mais A1, Q elevado a n menos 1. De tal modo que, se nós observarmos essa última expressão, né, em 1 a gente tem que AN, P elevado a n sobre Q seria igual a menos alfa. Na expressão 2, A0, Q elevado a n sobre P é igual a menos beta. Lembrando que alfa e beta pertencem aos inteiros. Bom, o que a gente fez, na verdade, de 1, nós pegamos Q e passamos dividindo para chegar aqui. E de 2, nós pegamos o P, né, e ele passou a dividir A0, Q elevado a n. Bom, isso significa que expressão 1, AN, P elevado a n, né, considerando que as igualdades anteriores são verdadeiras, é divisível por Q, e como P de n e Q são primos entre si, a n é divisível por quê? Então, nós já demonstramos, né? Já demonstramos o quê? Que a n é divisível por quê? Que é a fração que me indica a raiz. A raiz P sobre Q. De 2, nós podemos concluir a seguinte coisa. A0, Q elevado a n, é divisível por quê? Por P. E como Q elevado a n e P são primos entre si, A0 é divisível por P. Como queríamos demonstrar. Então, está demonstrado aí o teorema, né, das raízes racionais. Muito bem. Nós agora vamos dar sequência a esse assunto com as aplicações. Então, uma primeira aplicação é a seguinte. Quais são as raízes racionais da equação 2x² menos 7x à terceira, mais x ao quadrado, mais 7x menos 3? Bom, primeira coisa, quem é o nosso AN? É o A4, que é uma equação de grau 4, nesse caso 2. Quem é o nosso A0? É o termo independente, que no nosso caso é menos 3. Os possíveis valores de Q são os divisores de A4. Quem são os divisores de A4? 1 e 2. Perdão, 1, 2 e 4. Né? Aliás, perdão, o meu A4 é 2, né? Então é 1 e 2 mesmo. Estou confundindo aqui, achando que é 4. Os possíveis valores de P são os divisores de A0. Quem é A0? A0 é
menos 3. Lembrando que os divisores de P são inteiros, não negativos, né, exceto 0. Os valores de P são quaisquer divisores inteiros. Portanto, que divide menos 3 é menos 1, 1, menos 3 e 3. Então, os possíveis valores de P sobre Q são os seguintes. Os possíveis valores de P sobre Q são os seguintes. Menos 1, menos meio, 1, meio, menos 3, menos 3 meios, 3 e 3 meios. Repetindo, eu tenho P sobre Q. Os valores de P são menos 1, 1, menos 3 e 3. Os valores de Q são 1 e 2. Então, é menos 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, 1 sobre 1, 1 sobre 2, menos 3 sobre 1, menos 3 sobre 2, 3 sobre 1 e 3 sobre 2. Apenas para a gente não deixar passar despercebido. Mas ser P sobre Q não significa ser raiz. Então, eu tenho que substituir esse valor, cada valor numérico desses aqui, cada P sobre Q que foi encontrado, no polinômio e achar o valor numérico para saber se realmente esse valor numérico é 0, se atende à igualdade. Apenas aqueles que atendem à igualdade é que são raízes. No nosso caso, as raízes, né, existentes são em menos 1, 1, meio e 3. Portanto, o conjunto solução, né, para aquela equação é o conjunto menos 1, 1, meio e 3. E assim, nós encontramos as raízes racionais para aquela equação polinomial. Mais um exemplo. Quais são as raízes inteiras da equação x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 9 igual a 0? Bom, o raciocínio é o mesmo, né? Analisando, nós temos que o P pertence ao conjunto dos números menos 1, 1, menos 3, 3, menos 9 e 9. E o Q pertence apenas ao conjunto 1, porque o meu Q é divisor do coeficiente A3, que nesse caso é 1. Divisor de 1, apenas ele mesmo. Bom, analisando aqui os possíveis valores de P sobre Q, nós vamos ter menos 1, 1, menos 3, 3, menos 9 e 9. Isso aconteceu porque o nosso Q é 1, né? Então, eu só poderia ter valores de P sobre Q inteiros nessa situação. Obtendo os valores numéricos, para cada uma das razões P sobre Q, que é o próprio conjunto P, apenas o valor correspondente a P de menos 3 é igual a 0. Ou seja, a solução, né, de raízes para essa equação resume-se, nesse caso, a menos 3, né, em termos de raízes racionais inteiras, nesse caso. Algumas observações importantes relacionadas a esse estudo. Então, o teorema só é aplicável, conforme fala no enunciado, a coeficiente, quando a equação polinomial tem coeficientes inteiros. Embora essa equação aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 3 quartos de x menos 1 igual a 0, tenha n a 0 inteiros, tem um coeficiente, que no caso é A1,
que é igual a 3/4, portanto, não inteiro. Essa equação não pode ser resolvida por esse teorema. Se a equação P de x igual a zero, com coeficientes inteiros e a n diferente de zero, admite uma raiz inteira do tipo r igual a r sobre 1, então r é divisor de A0, que é o termo independente de P. Assim, as possíveis raízes inteiras dessa equação aqui, ó, 5x à quinta menos 2x à quarta menos x à terceira mais 3x ao quadrado menos 3x mais 8 igual a zero, são os divisores de 8, divisores inteiros, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 4, 4, menos 8 e 8. Lembrando, vamos frisar a palavra possíveis raízes, ou seja, né, não significa que são divisores que serão raízes. Tá? É necessário verificar cada uma delas para ver se realmente trata-se de uma raiz. Terceira observação. Se a equação P de x igual a zero com coeficientes inteiros e coeficiente dominante unitário, AN igual a 1, né, admite uma raiz racional P sobre Q, então essa raiz é necessariamente inteira. Porque o nosso Q só admite o valor 1. Então, é imediato da definição. Então, por exemplo, se a equação x à quarta menos 3x à terceira mais 7x ao quadrado mais 3x mais 8 igual a zero tiver alguma raiz racional, ela necessariamente será inteira. Bom, turma, então, diante dessa análise, né, desses três casos aí, essas três observações importantes, nós encerramos a parte de raízes racionais, né? Daremos continuidade a outros temas nas próximas aulas e desejamos a você bons estudos.